Olá, meus amores, professora Rafaela, para mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos conceituar e caracterizar os biomas da Terra. Bom, na tundra, que é o primeiro dos biomas que nós vamos estudar, como a tundra se localiza nas zonas polares, o clima da tundra é um clima frio, mas muito frio, tá? São invernos muito rigorosos e mesmo no verão a temperatura é baixa e o clima acaba sendo frio também. Sendo assim, há uma pouca umidade, uma baixa umidade e pouca chuva, né? No inverno, essa temperatura muito baixa acaba fazendo o quê? A neve congela o solo. Isso é uma característica da tundra. De todos os biomas que nós vamos estudar, o único que há um congelamento do solo é a tundra. Então, há o congelamento de várias camadas do solo, porém, no verão, as camadas mais superficiais descongelam e aí surge uma vegetação rasteira, pequena, que vai servir de alimento para os animais herbívoros, ok? Presta atenção que, como esse clima é muito frio, os animais precisam de adaptação para esse clima, como corpo encoberto de pelos e bastante massa, né? Bastante tecido adiposo, gordura, para poder aquecer o corpo. Porém, aqueles animais que não se adaptam a esse clima, no inverno eles migram para regiões menos frias e retornam no verão. Próximo bioma é a taiga. A taiga também é um bioma de clima frio. Porém, ele não é tão frio igual à tundra. Ele é menos frio do que a tundra porque ele recebe mais incidência de radiação. Então, ele acaba sendo menos frio. O que acontece? O inverno também é rigoroso com neve, porém não há esse congelamento de solo. A vegetação já não é mais tão rasteira, é uma vegetação variada, porém há a predominância das coníferas. Em função disso, dessa predominância das coníferas, né, a taiga acaba sendo conhecida também como floresta de coníferas. A fauna vai ser diversificada e os animais também podem migrar no inverno ou hibernar. E eles hibernam por causa desses climas, né? Desse clima severo, do alimento que acaba ficando escasso, de congelamento de rios. Isso tudo faz com que esses animais ou migrem ou hibernem, ok? Floresta temperada. Na floresta temperada, nós já temos uma outra variedade de flora. Nós vamos ter árvores, arbustos, samambaias, musgos, ou seja, tamanhos diversos, espécies bem variadas. E aí tem uma característica muito interessante própria da floresta temperada. No outono, as árvores dessa floresta perdem as suas folhas. E elas perdem as suas folhas com o intuito de evitar a perda de água para o meio, através da evapotranspiração, certo? Por quê? Porque o clima é frio e seco no inverno. Então, como o outono antecede o inverno, elas perdem as folhas antes, para quando passarem pelo inverno, não haver essa perda de água. Então, elas se preparam para não haver a perda de água no inverno, que é seco e frio, tá? O clima, então, ele pode ser temperado e subtropical, vai depender da localidade. No clima temperado, as 4 estações são bem marcadas, bem definidas e há precipitações o ano inteiro. Sofre, obviamente, vai sofrer influência de maritimidade, de continentalidade e das massas de ar. Lembra que a gente já estudou isso? Quanto mais próximo das grandes porções de água, eu tenho temperaturas mais amenas. Então, as minhas estações vão ser mais amenas. Em contrapartida, quanto mais distante, eu tenho temperaturas mais extremas, mais rigorosas, tá? No clima subtropical, as temperaturas vão ficar entre 15 e 20 graus Celsius, com precipitações tanto no verão quanto no inverno. E a fauna é bastante rica, né? Já que nós temos uma diversidade de flora, também teremos de fauna, com insetos, com grandes animais também. Os
Os desertos. Os desertos, o que é marcante no deserto? O clima desértico. No deserto, a gente não tem umidade, não tem nuvens. Isso faz com que haja uma variação térmica enorme. O que acontece? Como não tem essas nuvens e não tem essa umidade, a radiação que chega à superfície é uma radiação muito forte, muito intensa. E aí, o que acontece? Essa temperatura durante o dia pode chegar a 50 graus Celsius por causa dessa incidência de radiação. Então, é muito quente. Ao mesmo tempo, por não haver essa umidade e por não haver essas nuvens, o calor se dissipa muito rápido. Não vai perdendo aos poucos, ele perde rapidamente, bruscamente. Então, a temperatura, ela cai rapidamente, ela cai de 50 graus para 0 ou até abaixo de 0 graus. Então, nós temos dias muito quentes e noites muito frias. Ou seja, em um dia a gente tem uma variação térmica muito grande, com temperaturas muito extremas. Sendo assim, não são todos os animais e vegetais que conseguem se adaptar a esse clima, a essas severidades climáticas. Então, eu posso citar como exemplo aqui de organismos adaptados a esse clima, os cactos, né? E os camelos. Eles se adaptaram bem a esse tipo de clima, então é comum encontrarmos esses organismos nos desertos. Campos e savanas. Campos e savanas vai depender do local que ele esteja. Então, em alguns locais é chamado de campos, outros locais é chamado de savanas. Como tem em várias partes, eu tenho uma fauna e uma flora diversificada. Vai depender, obviamente, do continente a qual ele fizer parte, principalmente a fauna, tá? Por exemplo, na savana africana, nós encontramos leões, girafas. No cerrado brasileiro, que é um tipo de campo de savana, nós temos ema. E se nós formos, por exemplo, para a Europa, nós temos linces, né? E lebres, e lobos. Então, nós temos diferentes animais, dependendo de qual continente ele faça parte. Sendo assim, eu digo que a fauna é bastante diversificada. Os climas, eles são desértico e semiárido. Então, lembra, né, do desértico, aquele calor, né, aquilo tudo. E o semiárido, ele não é tão severo quanto o desértico, porém, ele acaba sendo bastante seco também. Bom, floresta tropical. Floresta tropical, eu tenho o quê? A maior diversidade de todos em flora e em fauna também. Nós temos ali um solo pobre em minerais, mas como tem tantos vegetais e animais, você acaba tendo a decomposição desses organismos mortos. Esses organismos, quando são decompostos, eles acabam gerando matéria orgânica para o solo, né? O que nós conhecemos como humus, que é aquele solo rico em matéria orgânica, graças à decomposição desses organismos. E aí o solo acaba ficando favorável. Então, por mais que seja um solo pobre em minerais, é um solo humoso devido a essa grande quantidade de decomposição de restos orgânicos, ok? Bom, os climas, eles podem ser tanto equatorial quanto tropical. A gente tem que pensar que nas florestas tropicais elas estão ali, né, entre os trópicos. Então vai depender, obviamente, da localidade. Quanto mais próximo da linha do Equador, eu tenho maior incidência de radiação, isso vai interferir no meu clima. Quanto mais próximo para os meus trópicos, eu já estou me aproximando de quais zonas? Das zonas temperadas, então não vai ter a mesma quantidade de radiação que eu tenho na linha do Equador. Sendo assim, alguns autores separam floresta equatorial de floresta tropical, tá? Aqui a gente vai tratar tudo junto, mas é comum também, não é de estranhar que sejam tratados também diferentes. Sendo assim, eu tenho os climas, então, equatorial e subtropical e tropical, desculpa. No clima equatorial, as temperaturas médias, elas estão acima dos 25 graus, né?
Se elas estão acima dos 25 graus, eu tenho o quê? Maior incidência, maior volume de chuvas, né? Muito calor, eu tenho perda de água, evapotranspiração, acaba tendo bastante umidade, consequentemente, maior volume pluviométrico, né? Maior volume de chuvas. Agora, na zona tropical, aonde eu tenho o clima tropical, as minhas temperaturas são mais amenas, né? 5 graus, né, a menos. Então, as médias ficam acima dos 20 e tem também abundâncias de chuvas no verão, porque é a estação mais quente, podendo variar, claro, em relação à proximidade com o litoral. Aquela história da maritimidade de novo. Se eu estou próximo a grandes porções de água, eu tenho temperaturas mais frescas, né? Porque eu tenho mais umidade, porque eu tenho mais incidência de chuvas e tudo aquilo que vai resfriar a minha temperatura. Consequentemente, eu tenho essas temperaturas amenas se eu estou próximo, porém, se eu estou distante, eu tenho temperaturas mais severas, ok? E, obviamente, a questão da umidade, né? Se eu estou distante, eu tenho menos umidade, então o meu clima acaba sendo mais seco, tá? A gente tem sempre que pensar, fazer essas relações. Por quê? Porque a gente sabe que próximo à água a gente tem maior evapotranspiração já das florestas naturais, por causa dos vegetais, mas associado a essa evapotranspiração eu tenho o quê? Essa vaporização dessas grandes porções de água, fazendo com que eu tenha mais umidade na atmosfera, tá? Lembrando que umidade é o quê, meus amores? Quantidade de vapor de água na atmosfera. Então, faz toda a diferença se nós estamos no litoral ou mais no interior, ok? Essas foram as características dos biomas que nós estudamos em sala. Só estou trazendo aqui para a gente relembrar e destacar, pontuar cada um dos biomas. Espero que todos tenham entendido, tenham relembrado. Um beijo, até a nossa próxima aula.